Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui novamente para a nossa continuidade, então, à disciplina de contratação de obras e serviços de engenharia pelo programa de residência técnica. Boa tarde, engenheiros, arquitetos e arquitetas aí que estão nesse programa. Nós hoje vamos continuar, então, a contratação. Antes, eu queria dizer para vocês que em que pese essa aula aqui foi gravada, né? Durante o momento que vocês estão assistindo, eu estou assistindo junto com vocês. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, fique à vontade em fazer através do Moodle ali. Com o maior prazer que eu estarei ali respondendo essas questões. Fique à vontade. Cada vez que se perguntarem, imediatamente eu, percebendo a pergunta de vocês, eu já devolvo com a resposta que vocês pretendem ter. Certo? Fique à vontade então, estou acompanhando com vocês, tá bom? Então nós vamos continuar hoje, já como nós falamos, nós íamos continuar a partir do pagamento, né? Porque quando você seja gestor do contrato, seja fiscal do contrato, o pagamento das faturas passa para vocês. Pagamento da fatura, porque o pagamento da fatura, a certificação da fatura implica o atendimento de algumas condições que as condições do contrato impõem. Nós vamos então passar para vocês algumas condições, alguns requisitos, né, que as condições gerais do contrato, que é a resolução número 32 da Secretaria de Infraestrutura e Logística, que dão uma ideia que todas as condições de contrato poderiam ou deveriam exigir, né? Então, a apresentação e protocolização da fatura e a juntada da documentação são de única e exclusivamente responsabilidade da contratada. É ela que tem que protocolizar, ela que tem que apresentar a fatura com todos os documentos necessários, é a responsabilidade da contratada. Tá? Sendo que os pagamentos da fatura ficam condicionados no que couber a apresentação pela contratada de documentos exigidos no contrato. O contrato, gente, existem três momentos de forma de apresentar a fatura e os documentos relativos a elas. Na primeira fatura, tem alguns documentos específicos para a primeira fatura. Tá? Na segunda fatura, né, em todas as faturas tem que apresentar alguns documentos. Todas as faturas são os mesmos documentos que tem que apresentar. Na primeira, na segunda, na última, todos os documentos. E na última fatura também alguns documentos específicos. Esses documentos estão elencados para vocês lá nas condições gerais do contrato. Tá? Tem uma condição específica que vai dizer, olha, na primeira fatura que precisa, tal. Você tem todos os documentos, o fiscal da obra pode certificar. Se não tem algum documento, não certifica. Tá? Então ali estão todas as condições necessárias. Tá? Eu já citei para vocês, mas só quero relembrar para vocês, notando a necessidade de homogeneizar a fiscalização das obras de edificações do Estado do Paraná. Eu acabei de fazer, só relembrando a vocês, um caderno específico para a fiscalização de obras públicas de edificações. Tá? Esse caderno público está saindo aí, vocês logo estarão com ele disponível. Lá a gente traz todos os requisitos para tudo numa obra. Desde o momento em que você está indo para a obra, você está ainda no escritório regional, mas não foi para a obra ainda, você precisa saber o que eu devo levar para lá. Eu busquei fazer um trabalho assim, gente, no sentido de ajudar as pessoas, especialmente aqueles engenheiros arquitetos que fazem muito pouco tempo que trabalham isso, sabe as coisas teóricas, mas as coisas práticas ainda, sua vida vai ensiná-los, evidentemente, com o tempo. O que eu estou tentando é acelerar esse tempo, na verdade, né? Porque vocês já têm esses documentos, não precisa na hora voltar, errei e tal. Então, a gente fez vários checklists, né? Se está indo no escritório regional, o que eu devo levar, porque eu vou indo para a obra. Tá? O que eu devo levar? Então, eu tenho o checklist. Já que eu vou para a obra, tem que levar os projetos, tem que levar isso. Tá. Aí eu cheguei na obra, pisei no canteiro. Poxa, primeira vez que eu venho no canteiro, o que eu devo verificar aqui? Tem que verificar isso, e ali tem um checklist. Todas as vezes que eu for fiscalizar, o que eu tenho que ver todas as vezes? Tem que fiscalizar, tem que ver isso. Cada vez que for fiscalizar uma fundação, o que eu tenho que ver? Tem que ver isso. Cada vez que eu vou fiscalizar instalações elétricas, hidráulicas, o que eu tenho que ver? Então, para tudo a gente fez um checklist. Que a ideia é que esse checklist possa ajudá-los no trabalho de vocês, né? Para ver se esse trabalho da contratada está de acordo, de quem for fiscal de obras aí, né? Então a gente fez isso. E no checklist, por exemplo, estão esses documentos.
Tá? Eu tenho que certificar a primeira fatura. Que documentos eu preciso ter? Lógico, está escrito lá na Constituição Geral do Contrato, gente. Está escrito lá. Mas, para facilitar, vai no checklist. Precisa disso, com base na Constituição Geral do Contrato, checklist, evidentemente. Isso. Tem tudo, tá? Certifica. Faltou outra coisa. Olha, empresa. Está aqui, eu estou devolvendo porque faltou tal documento. Você me apresenta esse documento para que eu possa certificar. Tá? Então, o checklist também tem para tudo que eu falei para vocês. Né? Evidentemente, é um caderno, é um livreto quase, né? Esse caderno tem não sei quantas páginas, cento e bastante páginas aí, né? Que a ideia é ajudá-los nesse trabalho. Né? Ele une um pouquinho a questão jurídica, né? A gente como advogado, como procurador de Estado, a questão documental toda, e também um pouquinho da engenharia, né? Nossa formação de engenheiro, construí também bastante obra também, buscamos o auxílio extraordinário, sensacional do Anadilson, que é um profissional de alta qualidade, um engenheiro fiscal de alta experiência, alta qualidade, que nos ajudou. Tivemos, inclusive, o apoio e ajuda também de uma residente técnica, inclusive, colegas de vocês, a Lígia, lá, que ajudou o Anadilson. A gente tentou fazer um trabalho muito bom, possa ser muito bom para vocês, a gente espera que vocês aproveitem. Procure, então, esse caderno de fiscalização, esse caderno foi feito para vocês, tá? Para vocês que estão iniciando, engenheiros que são contratados agora fizeram concurso, e engenheiros que são residentes técnicos, né? E também, o engenheiro mais velho também, porque a gente, mesmo sendo mais velho, mesmo aqueles que têm experiência, acaba, às vezes, esquecendo de verificar alguma coisa, e ali ajuda a lembrar, né? Ajuda a lembrar. Lógico que tudo isso, antes de tudo, esse checklist todo tem toda uma justificativa desse trabalho, né? Justificativa do porquê que está existindo aquilo, né? Para que vocês não simplesmente existem sem saber porquê. A hora que alguém que está sendo fiscalizado pergunta, mas por que você está me exigindo isso? Você tem, porque a lei tal pede isso, porque a norma pede isso, porque o contrato pede isso, as Constituições Gerais pede isso. Então, a ideia é isso. A ideia é trazer um trabalho legal, assim, que possa fazer o trabalho de vocês, um bom trabalho, e, logicamente, com a experiência de vocês vão dizer, olha, preciso acrescentar tal coisa, acrescenta. Pra gente, tal coisa precisa ser dito de outra maneira. A gente diz de outra maneira. Logicamente, está aberto para melhorar. Aquilo lá é um começo, acreditamos que seja um bom começo, que possa ajudá-los a fazer o trabalho de vocês, tá beleza? Então, como eu falei para vocês, algumas coisas são pedidas somente na primeira fatura. Tá? O que espera somente na primeira fatura? Comprovante da garantia contratual. Tá? A Constituição Geral do Contrato, no item 9 da Constituição Geral do Contrato, diz que a empresa tem que fazer uma garantia contratual, de até 5%, lá diz, né? Então tem que demonstrar, na hora que se for certificar, se vê se existe esse comprovante. Tá? Se às vezes existe a ART, né? A noção de responsabilidade técnica, ou RRT, Registro de Responsabilidade Técnica para os Arquitetos e Arquitetas, relativa à execução da obra ou serviço de engenharia. Tá? A ART ou RRT de execução estão presentes? Estão. Beleza. Tica, tá? Que está presente. O alvará de construção, no caso de obras novas e ampliação, está presente o alvará de construção? Tá? Ou o comprovante que foi solicitado ao órgão tratante dos documentos e projetos necessários para a solicitação do alvará de construção? Trazer essas coisas. Tem tudo isso? Tem. Se tiver tudo isso, já são os documentos que devem ser apresentados. Sempre a primeira fatura tem que ser apresentada. Certo? Também a matrícula da obra junto ao INSS. Certo? Tá, aí os condicionantes, ali tem alguns condicionantes que não precisa ser. Certo? Existe uma instrução normativa específica do INSS sobre isso. Mas com um valor que é até 20 vezes o limite máximo da contribuição do INSS. Certo? Tá? Então esse recolhimento do INSS deve ser recolhido obrigatoriamente na matrícula da obra. Então a obra tem que ser matriculada, tá? O CEIA da obra, a matrícula da obra, certo? Eles têm que apresentar. O apólice seguro de registro de engenharia, no caso de obras novas e ampliações, eles têm que apresentar isso. Se não apresentar, gente, você não pode certificar, tá? Você não pode certificar. Tá? Se acontece alguma coisa e não tem seguro, quem que vai responder por isso? Você? Né? Então, a gente tem, na verdade, gente, que fazer a nossa parte. Não adianta, mas ele, coitadinho, não apresentou, e ele ia apresentar outro dia.
Antes você chega, pede, ele faz a parte dele, você faz a parte tua. A tua parte é fazer isso, é verificar se a documentação está correta, certo? Até porque se o fiscal não fizer isso, vai para o gestor do contrato, o gestor do contrato, ele não vai estar, vai ter que devolver. É obrigação dele devolver, por falta de documento, beleza? Agora, em todas as faturas, tem a coisa que em todas as faturas, lógico. Todas as faturas tem que ter nota fiscal, certo? Nota fiscal com preenchimento em todos os campos, em nome do destinatário, endereço, CNPJ especificado na cláusula contratual dos pagamentos, né? Especificado na cláusula contratual dos pagamentos, mostrando o valor total da respectiva parcela, o tipo de serviço, o local, o número do contrato, a respectiva data de assinatura, o número do SEI, né? Cadastro específico do INSS quando couber. Em caso de dispensa da SEI, deverá ser anotada que foi dispensada a SEI. Então, a nota fiscal com todos esses elementos deve ser anotada. Mas eu não sei decorar isso, não. Aquele checklist vai ter isso. Se não tiver lá no checklist, não estiver pronto ainda, ou se você for usar amanhã, por exemplo, não tiver checklist, vai nas condições gerais do contrato lá, vai que lá, você vai ler lá, cada coisa que precisa, tudo isso está escrito lá. Tá? Não estou trazendo novidade nenhuma, não estou inventando alguma coisa da doutrina aqui, porque isso que está escrito aí, que se viu nesse slide anterior, nesse slide que nós estamos vendo, está lá nas condições gerais do contrato. É isso aqui, ó, copiei e colei aí. Tá? Então você tem que verificar isso. Tá? Fatura discriminativa. Fatura discriminativa com todos os dados da empresa, impresso próprio, papel timbrado da empresa, tal, ela vai ter. Planilha de medição. Né? A planilha de prestação impressa de acordo com os padrões. Sabe que nós temos um padrão de planilha, né? Nós, o Estado do Paraná, a CIU, a CEOP, tem um padrão de planilha. Esse padrão de planilha deve ser usado por todos os órgãos que fazem identificação do Estado, deve ser usado. Então, eles têm que trazer em toda essa planilha de medição, tá? Impressa de acordo com os padrões e órgãos do contratante, que no nosso caso é o padrão da CIU, tá? De acordo com o cronograma físico-financeiro relativo à parcela faturada, de forma que os serviços faturados correspondam aos serviços verificados no relatório da vistoria de obras que acompanha o processo. Então, aquilo, você fez a vistoria de obra e disse que X% foi executado. Evidentemente que tem que bater a medição com a fatura. Não pode medir 20%, ter executado 20% e faturar 30%. Não precisa nem dizer isso para vocês, mas só para fazer lembrar, tem que ser compatível, né, um com o outro. Beleza? Tranquilo? Tá? São coisas simples, assim, isso aí é quase um checklist, né, gente? Sempre anexar a cópia do contrato, tá? Isso até eu mesmo discutia, sabe? Mas para quê, né? Às vezes a gente não vê a coisa tão prática, mas para que sempre a cópia do contrato, né? Para que colocar cada vez? É preciso, gente, porque senão, por quê? Porque o processinho de fatura é uma coisa prática só. Ele vem separado do processo mãe. Tá? E cada vez que se você não vem a cópia do contrato, você tem que buscar ele lá no processo mãe, que leva 3 dias para te entregar, que até pedir, até mandar anexar. Tá? Então põe ali, são 2 folhinhas, põe ali cópia do contrato, né? E aditivos, né? Caso haja aditivo, né? Se houver aditivo, colocar também os aditivos, tá? O cronograma financeiro. Muito importante, gente. Muito importante o cronograma físico-financeiro, a cópia do cronograma físico-financeiro, porque é por ali que você vai acompanhar, né? Esse cronograma financeiro, lembra que ele foi aprovado, né? Foi apresentado ou foi aprovado pelo órgão, né? Então, esse é o cronograma físico-financeiro aprovado, você tem que ter, para ver o quê? Para ver que você está faturando, está sendo de acordo com o cronograma físico-financeiro. Tá? Você olha o cronograma financeiro, olha a fatura, realmente era para ter vindo até aqui e veio, tal. Então, a nossa condição de do contrato exige, né, que seja apresentado o cronograma físico-financeiro também. Tá? Prova de pagamento do pessoal. Então, a folha de pagamento ou outro comprovante de pagamento assinado pelos funcionários e devidamente autenticado em tabelionato, referente ao período de medição. Então, naquele período de medição, naquele mês, tá? Trabalharam 20 operários da construção civil naquela obra. Tem que trazer a folha de pagamento com esses operários. Mas para que isso? Você pode dizer, isso é problema deles. Não é problema deles, é problema nosso. Porque cada vez que um operário entra com uma ação trabalhista, por exemplo, contra a empresa, ele entra também contra o Estado. O Estado tem obrigação de acompanhar isso. O fiscal tem obrigação de acompanhar isso. Tá? Inclusive, cada vez que ele vai na obra, ele tem obrigação de verificar. É interessante, pelo menos, que ele verifique que se aqueles operários estão registrados, que estão trabalhando, estão registrados. Se tem carteira de trabalho assinada, realmente, registrado. É muito importante, por quê? Porque se a empresa não pagar, o Estado ele vai acabar tendo que pagar.
ele vai acabar sendo responsabilizado por aquilo. Então, o que nós fazemos? Então, nós fazemos com que as empresas demonstrem que realmente efetivaram o pagamento do pessoal. Né? E o recolhimento, a prova do recolhimento junto ao INSS, recolhimentos vinculados à matrícula da obra, devidamente dedicado em tabelionato, GPS, guia de recolhimento social. Né? Então, eles têm que demonstrar, provar que recolheram, fizeram o recolhimento do INSS. Mas por que não pedir? Porque senão o INSS vai em cima da gente. O INSS vai cobrar do Estado. Tá? E nós sabemos a possibilidade do Estado, quando ele tem que pagar, e o Estado deixou de fazer sua parte, o fiscal deixou de fazer sua parte, se ele foi negligente, aí abre-se a possibilidade, pelo menos, de o Estado entrar contra esse fiscal para pedir que ele, já que ele não cumpriu a sua obrigação, ele ressarça aos cofres públicos o prejuízo que ele deu ao Estado. Então, é importante a gente pedir isso, até para que a gente possa haver uma proteção da gente, né? O fundo de garantia, gente, prova de recolhimento do fundo de garantia, pelas mesmas razões, né? Recolhimento vinculado ao CNPJ da empresa, devidamente dedicado ao tabelionato, e o GFIP, né? Que é o Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia, informações da Previdência Social. Porque cada vez, lembra que se ele não pagar o fundo de garantia, a hora que alguém entrar com a ação, o Estado também para responder, não é só ele, o Estado vai ter que pagar isso aí. Então é importante se pedir isso. Por isso que as condições gerais do contrato exigem, elas são bastante interessantes nesse aspecto. A certidão negativa do INSS, alguns são os documentos que precisam, né, ver se a empresa não está devendo INSS. Por quê? Certidão negativa do fundo de garantia do INSS, certidão negativa de tributos federais, estaduais e municipais da empresa, certidão negativa de débito trabalhista. Por que tudo isso? Porque uma empresa, a hora que ela entra numa licitação, gente, talvez, não sei se lembro isso, o Dr. Vitor Mangual deve ter conversado com vocês, mas ela tem que demonstrar que está em dia com o fisco, por exemplo. Que ela não deve nada para o INSS, do fundo de garantia, que ela tem certidão negativa de tudo, quer dizer, negativo que ela não tem débito, certo? Ela tem que demonstrar tudo isso. E que não deve para a fazenda estadual, fazenda municipal, fazenda federal, ela não deve, ela tem que demonstrar isso. Por quê? Para ela demonstrar que paga todos os tributos, por exemplo. Porque é muito fácil, gente. Para quem não paga tributo, participar da organização e ganhar. Lógico, pode fazer um preço mais barato, depois não paga tributo, daí lógico que sai mais barata a obra. E a outra que paga tributo, aí a outra perde a licitação, porque custa mais cara a obra para ela. Então, cada vez que você participa da licitação, você tem que estar em dia, tudo com certidão negativa diz aí. Significa o quê? Tá? E o que diz a lei? Que a pessoa, quando é contratada, ela tem que manter nas mesmas condições que ela foi contratada. Se ela está com certidão negativa, tem que manter até o final. Senão, o que ela faz? Ela paga só. Ela paga. No dia, no dia que ela participa da licitação, ela está em dia, né? Ela tem a certidão negativa, né? Ou uma certidão positiva com efeitos negativos, né? Que é uma coisa que acho que não precisa, no momento assim, aprofundar. Mas ela tem a certidão, e depois, no segundo mês, ela não tem mais. Pô, daí ela acabou ganhando a licitação porque ela sabia que não ia pagar. Tá? Ela sabia que não ia pagar. Então a gente exige que ela apresente as certidões, por quê? Para manter as condições que fizeram com que ela ganhasse a licitação. Então é importante exigir. Então tudo isso, gente, está nas condições gerais do contrato, tá? E também, além das condições gerais do contrato, está naquele checklist que eu estou falando para vocês. Tem alguns documentos que a gente só pede na última fatura. Só na última fatura. Antes não pede. Não pede, tá? Por exemplo, até porque o uso não dá para pedir antes, né? Só pede na última. Por exemplo, certidão de conclusão de obra, tá? Também chamado de visto de conclusão de obra, vistoria de conclusão de obra, mas é esse documento, conforme a prefeitura chama de um jeito diferente. Todos estão certos. Emitido para a prefeitura municipal. Ela fez a obra, como ela que fez a obra, é ela que tem que demonstrar que fez a obra de acordo com o projeto que foi aprovado na prefeitura, certo? Então, a hora que você for certificar a conclusão da obra, você certificar a última fatura, você pede não, a obra foi de acordo, tal, de acordo com o projeto, a prefeitura aceitou a obra tudo certinho, fez tudo que tinha que fazer, então me traga o certidão de conclusão de obra, ou visto de conclusão de obra. Apresenta, é um dos documentos que tem que ser apresentado. O termo de recebimento provisório. Tá? Então, para você receber a última fatura, você não precisa do termo de recebimento definitivo.
É o termo de recebimento provisório. Tá? O fiscal ou a comissão foi lá, para nosso caso a comissão, a gente exige comissão, a comissão foi lá e diz assim, isso tudo é acordo, me parece que está tudo certo. Tá? O termo definitivo, a gente vai ver depois, é um outro termo dado em data posterior. Mas a hora que, para você receber a última, a hora que você acaba a obra, você chega com o fiscal e pede para que ele realize, providencie a vistoria final da obra para que seja emitido o termo de recebimento provisório. Vai lá ele, ou ele é a comissão, no nosso caso ele é a comissão, repito, vê que está tudo de acordo e emite, assina e entrega. Esse é um documento que tem que ser apresentado para você depois, para que você veja que realmente a obra foi recebida. O CND, certidão negativa de débito do INSS, referente à obra objeto do contrato. V, o INSS dá um CND relativo àquela obra. Que, em relação àquela obra toda, foi feito tudo que tinha que ser feito. Tá? Foi pago tudo. Não deve nada para o INSS, está tudo de acordo. Aí o INSS dá uma certidão negativa de débito e é apresentado para você. O termo de garantia do equipamento. Isso é interessante de pedir, porque é fornecido e instalado equipamento, ver se estão compatíveis com o prazo do fabricante, contado a partir do recebimento provisório da obra. Né? Então, o termo de garantia. Se tinha equipamento junto com a obra, por exemplo, um conjunto motobomba, um transformador, ou alguma coisa semelhante. É bom que tenha garantia. É bom não. É importante, necessário e é uma exigência nossa. Que apresente esse termo de garantia, porque se acontecer algum problema, quem está administrando aquela obra, aquele edifício público, possa saber a quem recorrer. Tá? Então, como condição, se houver equipamento, evidentemente, né? Porque já me perguntaram uma vez assim, mas não tem equipamento, como é que eu pedir? Está escrito aqui, ó. Se não tem, não peço, porque não precisa, evidentemente. Só quando tem equipamento que vai pedir o termo senão, garantir o quê, né? Garantir o quê? Quando tem equipamento, né? As built também, como construído, se houver alguma modificação lá no item 13.307 das condições gerais do contrato, tá? Ela diz como é que tem que ser as built. Então, a empresa tem que apresentar esse as built, como já discutimos anteriormente, né? Nós falamos um pouquinho, né? Outra coisa que nós incluímos agora, exigir um manual de operação, uso e manutenção de edificação. Poxa, gente, eu não sei, gente. Quando a gente compra um carro, a primeira coisa que nos dão, a gente vai no carro uma pastinha com manual, com esse manual aqui, né? De operação, uso e manutenção do veículo, né? Numa edificação também tem que ter isso. A gente tem exigido isso porque o usuário não participou da execução da obra. Ele às vezes não morava nem perto da obra, nem na cidade da obra, né? Então, a hora que ele acontece, como ele precisa ter algumas orientações para ele, né? Como manter aquela obra, como é que vai gastar menos energia, como é que vai gastar menos água, como é que vai reaproveitar a água, como é que vai ligar e desligar o conjunto motobomba, se precisa ligar e desligar, se é automático, se eu limpar a caixa d'água, como é que eu faço, como é que eu faço para limpar a cozinha, eu posso colocar água aqui, jogar água em cima desse piso, se eu lavar o piso, que produto que tem que usar, coisas como essas, né? Como se você olhar no manual do teu carro, de algum carro, você vai verificar que tudo isso está escrito. Tudo isso está escrito. Tá? E não tem sido comum. E hoje, as empresas que trabalham com qualidade têm feito isso nas obras privadas. Eu tenho visto muito isso, via até alguns modelos, achei interessante. Né? Nós também temos que exigir a garantia dessa qualidade aí, sabe? No sentido de que após a operação seja feita de uma maneira correta. Porque eu defendo sempre, e já conversei com vocês aqui no primeiro dia, na primeira aula nossa, a necessidade de pós-ocupação, após a ocupação, no início da ocupação, de período em período, que essa obra seja sempre verificada seu funcionamento. Evidentemente, se a manutenção está feita errada, a vida útil vai ser menor, as manutenções vão ser maiores, os gastos vão ser maiores, né? Então, por isso a gente acha interessante essa exigência do manual de operação de uso e manutenção, né? Tá? Somente comprovada. Então, olha só, gente, essa saída que tem aqui, que eu acho bastante interessante. Somente é comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal da obtenção e apresentação dos documentos relacionados nos itens anteriores
poderá motivar a exceção ainda assim condicional dos requisitos de pagamento, sendo definida nova data para atendimento devidamente justificada por escrito pelo regente. O que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo é o seguinte. O que eu estou dizendo, o que as condições gerais do contrato disse, né? O que as condições gerais do contrato dizem é o seguinte, gente. As pessoas às vezes fez tudo certinho, fez a obra tudo certinho, terminou beleza, mas fez tudo tal. A hora que foi pegar visto de conclusão de obra, ele não conseguiu. Por quê? Porque a administração, de alguma maneira, não deixou regular o imóvel. E sendo irregular o imóvel, algum problema no documento do imóvel, por exemplo, a prefeitura municipal, por exemplo, não deu visto de conclusão de obra. Não por culpa de quem construiu, do executor de obra, mas por culpa da própria administração. Então, o que possibilita? Caso não seja culpa da contratada e culpa da administração, mesmo sem esse documento, que não há por culpa da administração, é possível se certificar a fatura. Lógico, mesmo assim tem que dizer assim, X dias após a regularização, que será avisada a ele, deverá apresentar visto de conclusão de obra. Por exemplo, no caso de visto de conclusão de obra, que eu tenho como exemplo, né? X dias após o cumprimento a administração cumprir isso, se deve apresentar aquilo, tá? Condiciona isso, sabe? Sob pena aí de ser aplicada alguma sanção daí se não cumprir, beleza? Então, porque não podemos também deixar de pagar quando a culpa é nossa, nós como administração, eu estou dizendo, né? Não podemos deixar então de efetuar o pagamento quando acontece isso, tá? Então a gente pode abrir essa possibilidade, tá? Assumimos a culpa e não podemos também deixar a empresa se descapitalizando, a empresa que fez tudo certinho, adimpliu certinho e no final não recebeu. Isso acontece também em projetos. Né? Em projetos acontece. Às vezes a empresa fez tudo certo, apresentou tudo que tinha que apresentar, mas foi um dos órgãos públicos que precisava lá, e o órgão público, por estar com muito serviço, acabou não dando determinado documento a ela. Ela demonstra que pediu, demonstra que está correto, demonstra que apresentou tudo que tinha que apresentar, que fez dentro das normas, mas só por questão de tramitação dentro de algum órgão público, por exemplo só por favor, o Corpo de Bombeiros não deu uma vistoria final lá, por bombeiro, certo? Então ela tem tudo total e fica no aguardo. A partir do momento daí, ela pode ser demonstrado isso nos autos, né? Os autos demonstram tudo isso, certifica a fatura e no momento que o bombeiro fazer a parte dele, dá tantos dias para apresentar esse documento. Beleza? É possível isso. A contratada emitirá a nota fiscal e respectiva fatura em 4 vias, capeadas pelo requerimento de pagamento, juntadas aos documentos necessários e protocolizadas no órgão contratante, a qual encaminhará a fiscalização para conferência e, caso seja regular, certificação. Beleza? É isso só para dizer, para dizer para vocês como é que é apresentada. Nós fizemos em 4 vias, né? Cada uma dessas vias vai para um lugar diferente, né? Para os autos, vai para o órgão contratado, né? Etc e tal. Então a pessoa ficou uma via. Né? Então nós só colocamos aí só para vocês saberem quantas vias, no caso do Paraná, vocês estão trabalhando, em quantas vias você recebe isso. Podia ser 5, podia ser 6, podia ser 3, conforme o órgão de uma maneira diferente é feito. Beleza? Ainda. A questão que é bastante interessante discutir é a questão do pagamento antecipado. O TCU, gente, em casos especiais, já reconheceu a possibilidade de pagamento antecipado, porém como exceção à regra de não poder haver pagamento antecipado. Bem, gente, em primeiro lugar, cuidado, a regra é não pagar antecipado. Estou dizendo, é uma regra muito fechada. Uma regra muito fechada. Não pagar antecipado jamais. Essa é a regra. Acabou-se. Essa é a regra. A princípio é isso. Acabou-se não. A princípio é isso. A regra é não pagar antecipado. Isso é muito importante que se saiba. Porém, em alguns casos, como exceção à regra, tá, de não poder pagar antecipado, a exceção. Olha a exceção que o TCU colocou. Quanto ao pagamento antecipado, forçoso reconhecer que ele não é vedado pelo ordenamento jurídico, o pagamento antecipado. Em determinadas situações ele pode ser aceito. Mas esta não é regra. Ordinariamente, o pagamento feito pela administração é devido somente após o cumprimento da obrigação pelo particular. Só depois que o particular cumprir que deve ser paga. Essa é ordinariamente. Julgo mais adequado condicionar a possibilidade de pagamento antecipado a existente interesse público devidamente demonstrado, previsão digital e exigência de garantias. Atenção, gente.
Então, é possível pagar antecipadamente? É, como exceção. Mas só será possível, se tiver previsto no edital. Tem que estar previsto no edital. Em primeiro lugar, tá? Isso for em favor do interesse público, tá? Em favor do interesse público, certo? E ainda, tá? Exigência de garantia. Tá? Vou ter que pagar antecipado, você tem que dar alguma garantia. Tá? Então, eu digo para vocês que é muito raro isso, muito raro. Aconteceu um fato lá, eu com meus exemplos, que eu acho importante, muito interessante, gente, conosco. Uma empresa estava construindo uma certa cidade do Paraná, 2 hospitais. 2 hospitais. E esse hospital tinha, dentro desse hospital, tinha que uma das coisas, tinha que instalar um equipamento nesse hospital. Tá? Só que você só paga, só mede depois que esse equipamento estiver instalado. Certo? Só depois que estiver instalado. Tá? Antes não. Não pode. Porque você não tem como medir. O que ele fez? Ele colocou esse equipamento no pátio, dentro do pátio. Tá? Dentro do canteiro de obras lá, certinho. E pediu, isso aconteceu um pouco antes de eu chegar até na CIOP. Tá? Ele pediu para que, uma vez que ele não instalou ainda, uma vez que ele já adquiriu o equipamento, tá? E ele estava lá, aquele equipamento, então ele queria receber. Aí, o que o fiscal da época fez? Ele disse o seguinte: não, tudo bem, então vou liberar o pagamento só do material, não da mão de obra. E o fez. E o que essa empresa acabou fazendo? Pegou aquele equipamento, à noite levou para o hospital e chegou lá para o outro fiscal: olha, eu tenho equipamento já, então você paga só. Então aqui ele também queria receber aquilo lá, certo? E isso veio por uma coincidência enorme, foi bem na época que eu entrei na CIOP e veio para eu analisar depois disso, sabe? Mas não tinha sido pago ainda, felizmente. Mas não podia fazer isso. Mas muito menos do jeito que ele fez. Muito menos do jeito que ele fez, que usou o mesmo equipamento para os dois, né? Muito menos isso, tá? Então, o que por que não podia? Tá? Não estava instalado, não estava medido. Tá? Não adianta, você está antecipando o pagamento ainda. Só pode pagar depois da medição feita depois de instalado. Não havia garantia, certo? Muito menos previsão edital. Se não havia nada disso, não pode ser medido e muito menos ser pago. Essa deu tempo de livrar e não pagar. Tá? O cara deve me amar muito, não tem dúvida nenhuma, mas era o justo, não tem nem dúvida. Né? Depois foi rescindido essa obra, tal, acabou essa obra. Depois outra empresa que acabou terminando essa obra. Mas olha que é o cuidado, olha o perigo que é, né? Você pagar sem instalar. Isso tira de lá e põe em outro lugar e acabou. Né? Então isso demonstra, na verdade, quando você manda sem medir, sem instalar, um pagamento antecipado. Só pode pagar depois de instalado o material, o equipamento. Né? Tá? Beleza? Dito isso, passamos à garantia de execução em obras, de contrato de obras públicas. Tá? Nós aqui exigimos uma garantia. Quando você assina o contrato, a lei permita que se exija uma garantia. Nós já vamos ver que pode chegar até 5% da obra. Tá? A gente permite que exija uma garantia. O que diz a lei? Diz a lei o seguinte: caberá contratada, né, conforme o artigo 56 da lei, isso aí, gente, está no nosso Constituição do Contrato. Optar por uma das seguintes modalidades de garantia. Então, quem opta pela garantia, então? Gente, isso é muito importante. Quem opta pela garantia? Tá? Essa é uma questão que caiu num concurso público agora nesses dias aí. Quem opta pela garantia é a contratada. Qualquer uma daquelas garantias que eu vou falar para vocês. Qual que ela quer usar? Ou ela pode usar caução em dinheiro ou em título da dívida pública, né? Devendo, quando for em título da dívida pública, esse ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos conforme definido pelo Ministério da Fazenda. Em resumo, eu particularmente não tenho visto garantia com título da dívida pública. Com dinheiro a gente vê, mas geralmente as pessoas não gostam as empresas não gostam de
calcionar com dinheiro, porque você descapitaliza a empresa, né? Aquele dinheiro que podia estar movimentando o teu canteiro, pagar pessoal, pagar material, você acaba descapitalizando que ele fica lá preso numa conta vinculada. Mas é uma maneira, e isso há bastante casos, bastante gente que tem recursos, possibilidades financeiras para isso, e acabam fazendo garantia em dinheiro. Então, uma das maneiras é essa, calção em dinheiro ou título da vida pública. Títulos de vida pública, que é muito raro. Seguro-garantia e fiança bancária. Tá? Fiança bancária, a garantia que se refere ao caput desse artigo, né, a garantia lá, você precisa de no máximo 5%, como eu falei, do contrato. Tá? Eu andei fazendo estudo, isso consta no meu livro, até um estudo que eu fui fazer, eu pensei assim, mas por que o pessoal usa... acho que foi ingenuidade minha, né? Por que o pessoal não usa seguro, garantia, e usa fiança bancária, se o seguro é mais barato do que a fiança bancária, né? Por quê? Quando você vai fazer seguro do teu carro, por exemplo, o que faz? Vai lá um perito, lá examina teu carro, vê tudo, como é que está, tal. Quando uma empresa, uma seguradora dá seguro garantia, ele também quer saber quanto está a empresa. Então, provavelmente por achar mais fácil, mais rápido, né, mais tranquilo de fazer, ele prefere pagar um pouco mais e fazer a fiança bancária. Então, o mais usado em obra, que eu tenho, pelo menos nas obras de edificação que a gente tem visto, é a fiança bancária. Em projetos que os valores são menores, use muito a questão do calção em dinheiro e também o seguro, garantia, porque as empresas são menores, é talvez mais fácil de fazer o seguro, né? Use também um pouco, mas a calção de dinheiro, porque o volume de recursos não é tão grande quanto o de obras, né? Tem projetos grandes, evidentemente, aí como exceção, mas a maioria deles não são tão grandes. Então se usa o seguro garantia também, ou a calção em dinheiro, beleza? Continuando então, para obras e serviços, então eu falei que até 5%, né? Certo? Mas para obras, serviços e fornecimento de grande vulto, envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis, demonstrado através de parecer tecnicamente aprovado pela autoridade competente, o limite de garantia previsto no parágrafo anterior poderá ser elevado para até 10%. Então, gente, como exceção, obras complexas, muito caras, né, de vulto, né, essas obras, gente, elas podem ser... pode ir o seguro exigir até 10%. Mas quando você for exigir 10%, você tem que justificar nos autos. Dizer por que se exigiu 10%. Tá? Demonstra que é de grande vulto, demonstra que envolve alta complexidade técnica, altos riscos financeiros, aí até 10%. Sabe? Fora isso, não. Tá? Então, eu diria que a regra é 5%. Como exceção, 10%. Beleza? A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato e quando em dinheiro atualizado monetariamente. Então, gente, a pessoa dá garantia. Quando é que devolve a garantia? Essa pergunta deve ser. Quando é que se devolve a garantia? Executou o contrato? Gente? Houve o recebimento definitivo da obra? Houve. Então devolve a garantia. Tá? Devolve tudo certinho. Ninguém deve nada para ninguém, devolve, certo? E ali, ó, quando em dinheiro atualizado monetariamente. Então, quando alguém dá garantia em dinheiro, o que o ente público faz? O que o município, o Estado, a União faz? Deposita esse dinheiro numa conta remunerada, tá? Em nome da empresa, em nome do Estado vinculado à empresa, tá? A hora que for devolver, você já devolve aquele recurso atualizado monetariamente. Então é tranquilo, é tranquilo. Como é que o Estado do Paraná hoje faz? Ele tem uma conta só e essa conta é dividida por diversos contratados. Cada contratado tem seu número individual ali e ele é corrigido automaticamente, entregue depois que a obra é acabada. Beleza? É tranquilo, não tem problema nenhum. Nos casos de contratos que importem na entrega de bens pela administração, dos quais o contratado ficará depositário ao valor da garantia, deverá ser acrescido o valor desses bens. Então, no caso de contrato que importa a entrega de bens pela administração, tá? Algum contrato que a administração vai entregar algum bem e o contratado ficar como depositário daquele bem, ficar ele guardando aquele bem, certo? O valor da garantia deverá ser acrescido o valor desses bens. Por exemplo, você dentro daquele prédio tem um equipamento lá que vale 5 milhões, vou exagerar, 500 mil reais. O contrato custa 10 milhões. Ele, além da garantia que ele vai dar de 5%, ele vai dar mais o valor daquele bem como garantia. Ele vai ter que cuidar daquilo lá, porque evidentemente tem que ter razão para aquele bem ficar lá,
Certo? Beleza? Até aí tudo tranquilo, né, gente? Então, acabamos de ver garantias, né? Vimos já a questão das faturas, como é que paga, como é que você faz o pagamento, como é que se dá a garantia, até 5%. Se tiver alguma dúvida, fique à vontade, estou acompanhando junto com vocês aqui. Nesse momento, estou acompanhando, estão assistindo, se vocês estão assistindo na sexta-feira à tarde, eu estou acompanhando vocês, pergunte para mim, se estão assistindo em outra hora, pergunte durante a semana que eu respondo com prazer alguma dúvida que porventura tenha ficado aí, né? Quando você é presencial, você pergunta na hora mesmo, as pessoas perguntam, você responde. Mas o nosso curso não é presencial, mas, de qualquer forma, o sistema que é utilizado aqui pela UEM, pelas universidades estaduais, aqui pela UEPG e tal, o Resistec é um sistema muito interessante, porque a gente pode, durante a semana, dar resposta, né? Mas só responderemos se vocês perguntarem, por isso estamos abertos aqui a essas perguntas. Nós vamos falar um pouquinho agora, esse assunto também é importantíssimo, gente. Prazo de execução, prazo em obras públicas, desculpa. Prazos em contratos de obras públicas. Porque se confunde tanto isso, mas se confunde tanto, principalmente quando fala em prazo de execução, vigência do contrato, se confunde muito. Que nós vamos tentar agora, vamos conseguir, gente. Todo mundo que sair prestando atenção vai entender. Eu não tenho nem dúvida que vai entender. Tá? Qual a diferença entre um e outro, né? Como você pede, quando você pede, todas essas coisas. Porque toda vez que tiver um prazo de execução, alguém falar em prazo de execução, vai haver a interferência do fiscal da obra, ou do gestor do contrato. Tá? Vai haver, porque ele vai ter que analisar essas questões. Então é muito importante que se entendam as questões dos prazos em contratos de obras públicas. Existe, a princípio, gente, dois prazos a serem considerados. O prazo de execução do contrato administrativo, que se trata do prazo estipulado no contrato para execução do objeto contratado, e também a vigência contratual, que expressa o período em que é mantida a relação jurídica contratual do contratante com a contratada. Gente, eu quero explicar muito bem para vocês isso, a diferença entre prazo de execução e vigência contratual. Importante essa diferença. Tá? As pessoas confundem, mas vocês vão ver que não era para confundir. Não era para confundir. Olha só, prazo de execução. Que prazo é esse? É o prazo que você tem para me entregar a obra. Acabou. Prazo de execução é o prazo que você tem para me entregar a obra pronta. Está lá, o cronograma físico-financeiro diz que você tem que me entregar a obra em 10 meses. Está dividido lá, mês a mês, 10 meses. Você tem que me entregar em 10 meses. Esse é o prazo para você executar a obra. Esse chama-se prazo de execução. Mas, acabou a obra, é preciso se manter a relação jurídica contratual entre a administração pública e o contratado. Por isso, depois do prazo de execução, o contrato continua vigindo por um certo tempo. Por um certo tempo. Tá? Ele acaba o prazo de execução, se executou, me entrega ou não me entrega a obra naquele dia, o contrato continua vigindo. Só que o prazo que você tinha que entregar era dia tal. Tá? Aquele é o prazo de execução. Se você não entregar dia tal, você pode continuar construindo a obra. Mas você está atrasado, está inadimplindo. Já vamos depois conversar o que significa, o que vai acontecer com isso. Tá? Mas o prazo de execução é o prazo para executar a obra. Se inicia dia tal, você tem 150 dias para me entregar a obra, por exemplo. É isso. Tá? Esse é o prazo de execução. O prazo que você tem para entregar a obra. Se não entregar naquele dia, você está atrasado. Tá? A princípio é isso. Tá? Já vamos ver mais detalhes e muitos detalhes, porque esse assunto é muito importante para o engenheiro, arquiteta, engenheira e arquiteta. O prazo de execução do serviço terá início a partir da data determinada na ordem de serviço, referente ao contrato. Então, gente, na ordem de serviço vai estar escrito assim, ó, está autorizado a iniciar a obra a partir do dia tal. Aquele dia inicia a contar o prazo de execução da obra. A ordem de serviço vai dizer assinei o contrato, no dia que eu assinei o contrato, é que começa a contar o prazo, não. Tá? Ali começa a contar a vigência contratual, começa a vigir o contratual. Tá? Começa a vigir o contrato. Mas o prazo de execução começa a contar a partir do dia que eu autorizei a iniciar a obra. Lógico, o prazo para executar a obra inicia a partir do dia, porque isso é muita discussão. Por isso que eu estou falando com tamanha veemência aqui, né? Inicia, olha, você pode começar dia 20. Dia 20 dias você começa a contar o prazo. Ah, mas você tem 100 dias para terminar aquela obra. Então, tudo bem. Do dia 20 você conta 100 dias você tem que entregar aquela obra.
Então, esse é o prazo de execução. A ordem de serviços que vai estipular. Não é o dia da assinatura do contrato. No dia que você assinar o contrato, ou alguns dias depois, você vai receber uma ordem de serviço e dizer assim, ó, está autorizado a iniciar dia tal. Ali começa a contar o prazo de execução. Tá? Beleza? A vigência do contrato, gente, continuando, prazo de execução, deixa eu continuar ali para vocês, tá? E será igual ao número de dias estipulado no cronograma de visto financeiro, readequado se necessário e aprovado pela autoridade competente do órgão, tal. Beleza. Então, eu acabei repetindo, falando o que está escrito ali, o que eu acabei de falar. Começa do dia que a ordem de serviço, e conta conforme tiver o cronograma físico financeiro, lógico. Se o cronograma financeiro tiver 100 dias, é 100 dias, né? É isso, exatamente, né? Qual cronograma? Aquele cronograma que você recebeu quando licitou, ou readequou depois, porque precisou a readequação e tal, mas aquele é o cronograma que estiver valendo na hora que você for contar o prazo. Beleza? Então tá. A vigência do contrato se inicia com a publicação. E seu termo final equivalerá ao prazo de execução somado a 180 dias. Atenção, gente. Eu estou dizendo que a vigência inicia... Publicou o contrato, está vigindo o contrato. Está valendo aquele contrato. Mesmo que você não tenha autorização para começar ainda, mas já há uma relação jurídica. Algumas obrigações você tem. Né? Algumas obrigações você tem, inclusive de iniciar a obra, uma obrigação que você vai ter. Tá? Então, você já tem essa possibilidade já está vigiando o contrato a partir disso. Quanto que demora? Vigia, o partido publicou, vai. Até quando? Tá? Terminou para a execução, isso é porque nós estabelecemos nas condições gerais do contrato. Poderia dizer nós estabelecemos que é 180 dias. Terminou para a execução, gente, até onde vige o contrato? Soma o dia que terminou, depois daqueles 100 dias, mais 180 dias. Tá? Mais 180 dias. Nós estipulamos 180 dias nas nossas condições gerais do contrato. Nós achamos que 180 dias é um prazo interessante para manter o vínculo. Que dá tempo de tudo, gente. 180 dias, o cara me entregou. Ele tinha o prazo para entregar até dia 20 de maio a obra. Aí tenho mais 180 dias para quê? Para eu fazer o visto, o recebimento provisório. Para eu demorar aqueles 90 dias, vamos ver depois, para fazer o recebimento definitivo, que é aquele tempo de observação que a gente deixamos, né? Depois a gente vai conversar sobre isso ainda mais detidamente, mas se tem tempo para ele me entregar algum material que falta me entregar, algum documento que falta me entregar, se tem tempo para ele buscar o visto de conclusão de obra, se ele puder buscar, se mantém aquela relação jurídica, tá? Se mantém aquela relação jurídica. Então a gente diz o seguinte, depois do prazo de execução, nós estipulamos os nossos contratados, poderia ser outro número de dias, nós estipulamos 180 dias. Tá? A lei não diz que 180 dias. É bom que se diga isso. Isso nós contratamos isso. Olha, nosso contrato vai, depois do prazo de execução, mais 180 dias. Tá? Para que tenha segurança, por exemplo, se a empresa não terminou, a gente tenha tempo, por exemplo, para acionar a seguradora, acionar o banco que emitiu a carta-fiança, certo? Para a gente ter o prazo para essas coisas. Tá? Entrar com uma ação, se a empresa. Porque se passar aquele prazo, nós teremos que cobrar essas coisas aí já na justiça. Não podemos cobrar administrativamente, talvez fique mais difícil. Tá? Então, é muito importante que, além do prazo de execução, haja um prazo ainda da vigência desse contrato. O contrato continue vigindo ainda, mesmo após a execução do contrato, gente. Então, são dois prazos que eu falei que tem: o prazo de execução e o prazo de vigência. A diferença é o seguinte, desculpe repetir, que eu acho muito importante, e vejo muitos colegas nossos engenheiros, arquitetos, às vezes têm dificuldade com engenheiras também, e arquitetas, né? Porque as mulheres também têm dificuldade, menos que os homens, mas têm dificuldade também. Eles têm dificuldade de compreender essa diferença. Tá? Prazo de execução é o prazo para, desde a autorização, o dia que foi autorizado para iniciar a obra, até o dia que ele tem que entregar a obra. A vigência contratual é o prazo que mantém, mesmo depois de encerrado a execução, mais, para o caso dos nossos contratos, das condições gerais do contrato aí, da Resolução 32, mais 180 dias após o final do prazo de execução. Beleza? Tranquilo? Até aí tranquilo, né? Mas não são os únicos prazos que existem. Existem outros prazos também. Outro prazo que a gente gostaria de conversar é o seguinte: o prazo para assinatura do aceite da ordem de serviço. De acordo com as condições gerais do contrato, ali eu coloco até qual é a condição geral do contrato que diz isso, ali, ó, 10.010.02.03,
Se a contratada deixar de assinar o aceite de ordem de serviço após 15 dias corridos, contados da data da assinatura do contrato, dar-se-á o início da contagem do prazo de execução. Então ela tem 15 dias, gente. 15 dias ela tem para assinar a ordem de serviço. Se ela não assinar, naqueles 15 dias, começa a contar o prazo de execução também, mesmo sem a assinatura dela. Então ela já começa a correr. Os serviços deverão ser iniciados no máximo 30 dias corridos após a assinatura da ordem de serviço, referente ao contrato. Tá? Ela tem 30 dias para iniciar. Tá? Mas já está contando o prazo. Tá? Depois da assinatura dela, do aceite dela, já está contando o prazo. Ela tem que meter a lenha para colocar em dia o contrato. Se motivadamente o contratado não iniciar o serviço após 30 dias da assinatura da ordem de serviço, pela autoridade competente do órgão contratante, o contrato estará automaticamente rescindido sem prejuízo das penalidades cabíveis. Então, se depois de 30 dias, da data da assinatura da ordem de serviço, ela não iniciou o contrato, é porque ela não quer construir. Tá? Então, se rescinde automaticamente o contrato. Tá? Faz o quê? Chama a segunda colocada, se ela não quiser vir, faz nova licitação, contrata-se o outro, que pena, dá prejuízo, perda para o Estado, demora, né? Mas fazer o quê? Tem que fazer isso, e ela vai ser penalizada. A empresa vai ser penalizada. Por quê? Em execução total do contrato. Tá? Na nossa condição de contrato, para quem deixa de executar a obra parcial ou totalmente a obra, a penalidade de multa é de 20% do valor do contrato. Significa o quê? Se o contrato for uma escola aí de 8 milhões, uma escola grande de 8 milhões, multa de 1.600.000, certo? Se ela deixar de iniciar o contrato. Já passamos por isso, já vimos, e cobramos, e foi pago pelo banco a multa que a empresa não adimpliu o contrato, acabou não executando, certo? Acaba sendo até mais caro não executar do que achar que às vezes o preço estava muito baixo, que ela errou e não estabeleceu o preço. Tá? Então, caso então não inicie a obra, rescinde automaticamente, tá? E ainda é possível que haja penalidade, que seja aplicadas penalidades para a empresa. Os prazos de início das etapas de execução, conclusão e entrega admitem prorrogação, bem como a vigência contratual, mantidas via de regra as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. A pergunta eu digo assim, o prazo começa tal dia e termina tal dia. Tá? Eu falei que tinha 100 dias e termina aqui. Agora a pergunta, eu posso prorrogar o prazo? Pode. Logicamente, se justificar isso. Se a empresa justificar. Se o parecer do fiscal for positivo, se concordar com essa justificativa, é possível sim aditar o contrato. O gestor do contrato determina que se adite o contrato, prorroga o contrato. Putz, vou precisar de mais 30 dias. Por quê? Porque choveu mais do que o esperado. Ou porque a administração era para fazer tal coisa e acabou não fazendo, né, para eu poder tocar a obra. Então, é possível prorrogar o prazo. Seja qualquer prazo, seja o prazo de execução, a vigência do contrato, qualquer um. Lógico, via de regra, mantidas as demais condições do contrato e assegurar a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro. Tá? É possível isso sim. Beleza? Então, é importante para vocês, para quem vai trabalhar em obras, principalmente para quem vai trabalhar em fiscal de obra, que toda a solicitação de prorrogação de prazo de execução deverá ser efetivada no período de execução do contrato. Bem como toda a solicitação de prorrogação da vigência contratual deverá ser efetivada durante sua vigência, previamente autorizada pelo órgão contratante em ambos os casos. Gente, olhe bem, o meu prazo, minha obra eu tinha que ter entregue até o dia de hoje. Ou vamos dar uma data qualquer aí. Tem que entregar a obra até o dia 4 de janeiro de 2015. Tá? 4 de janeiro de 2015 tinha que entregar a obra. Aí, eu chego no dia 5 de janeiro e digo assim, meu Deus do céu, não terminei a obra, vou pedir um prazo de execução. Mas eu não posso pedir prazo de execução, se o prazo de execução já acabou. Eu não posso prorrogar
o que não existe mais. Tá? Eu não posso prorrogar o que já acabou. Então, a hora que a empresa pedir a prorrogação do prazo de execução, ela tem que pedir essa prorrogação antes do prazo encerrar. Antes do prazo encerrar. Olha, as condições gerais do contrato pede que se peça 30 dias antes. Por quê? Porque é uma tramitação burocrática toda, né? Toda tramitação burocrática em que demora, às vezes, para o aditivo ser feito, porque vai para um órgão que tem interesse, volta, às vezes demora. Então a gente pede 30 dias antes. Mas deve ser pedido, por regra, durante o prazo de execução. Você não pode pedir prorrogação depois do prazo. Não pediu até lá? Dançou. Já era. Não tem mais como prorrogar o prazo. Mesma coisa em vigência contratual. Eu posso pedir a prorrogação de vigência do contrato? Posso. Dentro da vigência contratual. Passou aquele, terminou o prazo de execução, passou a vigência contratual. 180 dias depois, lá do 100º dia, ele vai pedir? Não adianta mais. PT, saudações. Perdeu a oportunidade. Então, a oportunidade que tinha você tem que pedir dentro do período daquele prazo. Não pode pedir depois. Não pode pedir depois. E aproveitando, não sei se eu coloquei nos slides aí, mas dizer para vocês, se eu coloquei, depois a gente vê. Cada vez que você prorroga o contrato de execução, automaticamente fica prorrogada a vigência contratual. Por quê? De acordo com a nossa condição geral do contrato. A vigência contratual sempre tem 180 dias a mais que o prazo de execução. Então, a hora que você pede a prorrogação do prazo de execução, você está pedindo também a prorrogação da vigência contratual. Certo? Você está pedindo a vigência contratual. E lembrando que se você foi prorrogado o prazo, e se tinha um seguro, uma carta-fiança, até tal dia, e você prorrogar o prazo da carta-fiança do seguro também tem que ser prorrogado. Tá? Vai ter que ir ao banco, a seguradora, e prorrogar isso. Se for em dinheiro, não. A não ser que for aditivo, vai ver de valor, isso é outra coisa. Mas quando é só no prazo, não. Vai ao banco e pede prorrogar o prazo também. Porque nós queremos que essa obra seja garantia enquanto vigia o contrato tem a garantia. Vai ter que ter o dia do prazo de execução em mais de 80 dias a garantia do contrato. Tá? Então, isso é muito importante. Isso é muito importante porque senão, você não, na hora que ele pedir, você tem que pedir para que ele entregue também a garantia prorrogada também, caso seja aceite, né? Caso seja aceite. Então, na hora que ele for assinar o aditivo contratual, antes de assinar, ele tem que apresentar, então, a garantia também alterada, o prazo da garantia. Beleza? Tranquilo? É preciso que se verifique que se o objeto foi entregue dentro do prazo pactuado para a execução. Isto é, apesar de ainda estar em vigência a relação contratual, a contratada pode estar em mora com o contratante pela não entrega do objeto no prazo de execução. É possível acontecer o seguinte, gente. Eu tinha o prazo de execução 100 dias. E a vigência contratual mais 180, então 280 de vigência. Chegou no 100º dia, a empresa não terminou a obra. Ou não realizou o projeto. Chegou no 100º dia, ela pode, mas terminou a prazo de execução, ela pode continuar a obra? Pode continuar a obra, não tem problema nenhuma. Tá? Ela termina lá com 120 dias, a obra. Em vez de terminar com 100, termina com 120 dias. O que você faz? Não tem problema, recebe a obra normalmente. Só que lembra que ela atrasou 20 dias para entregar a obra. Aí as condições gerais do contrato vão dizer que, se houver atraso, vai ser cobrado multa por dia. Você calcula 0,3% ao dia, é que na nossa condição geral do contrato está escrito isso, pode ser estipulado outro percentual, outro valor, tá? Vezes os 20 dias, 0,3 vezes 20 dias, vai dar os 6%. Esse 6% será penalizada com multa à empresa, que será descontada da sua última fatura. Certo? Ela vai receber, vai descontar esse valor. Porque a própria Constituição Geral do Contrato autoriza esse desconto. Tá? Então, como o nosso contrato é um chamado contrato de escopo, o que é o contrato de escopo? É aquele contrato que quando você faz uma obra, o contrato de escopo, você tem que entregar coisa. Tá? Então, não tem problema que a entrega depois do prazo de execução. Não tem problema, porque eu quero a coisa. O pior de tudo é não. Terminou 100 dias, não executou para a obra. Isso é pior. Então, termina a obra. Eu acho que é interesse de todo mundo terminar, inclusive da empresa. Tá? Porém, ela me entregou atrasado.
E quando me entrega uma obra atrasada, me prejudica. Logicamente, eu quero essa obra. Se eu estipulei aquele prazo, porque eu preciso daquela obra para aquele prazo. Porque as crianças precisam de escola, a população precisa do posto de saúde, a comunidade precisa de uma biblioteca, e assim por diante. A comunidade precisa de uma rua. Então, eu tenho uma data para entregar. Se me entregar fora da data, eu aceito, não tem problema nenhum. Tá? Porém, gente, eu tenho que penalizar. Sou obrigado a penalizar. Está contratado. Eu não posso dizer assim, mas eu não vou penalizar, afinal de contas o cara me entregou. Né? Não, eu tenho que penalizar. Tá? A não ser que ele, a hora que eu vou penalizar, eu notifico e ele faz uma defesa e demonstra, por exemplo, puxa vida, tá certo, eu atrasei 20 dias, mas atrasei 20 dias porque a administração fez algo que me fez com que eu atrasasse, a culpa não foi minha. Aí, evidentemente, eu posso desconsiderar a aplicação da multa. Eu posso julgar, o fiscal pode dar um parecer e o gestor do contrato diz assim, não, realmente não merece multa, porque ele justificou, foi culpa do Estado. O Estado que era para fez atrasar 20 dias, porque demorou 30 para me entregar o terreno, do jeito que era para entregar, ou coisa desse tipo, né? Era para ele não tinha condições de entrar nem naquela obra para iniciar, por exemplo, um projeto de ampliação, porque estava tudo fechado, estava tudo cheio de coisa lá dentro, e era impossível entrar, tinha até bicho lá dentro, tal. Coisa desse tipo, cheio de mato lá, não era possível. Quer dizer, o Estado não deu condições. Ele pode fazer defesa. Aí ele tem processo administrativo para fazer essa defesa. Tá? Faz o papel do fiscal, que é notificar tal, ele faz defesa. Se a defesa dele for coerente, justificar, é possível sim. Tá? É possível sim. Tá? Não tem problema nenhum. Tá? Contanto que se fique muito bem demonstrado. Né? Tá? O que mais, gente? Caso a mora fique atribuída à contratada, então, surge o poder-dever da administração na aplicação das penalidades previstas em lei, inclusive com a possibilidade de rescisão contratual, uma vez que o contrato ainda está vigente, apesar do prazo de execução ter findado. Então, houve mora, ela não entregou, e você vê que ela não vai entregar. Não vai dar condições de entregar. Tá? É possível, inclusive, rescindir o contrato. Rescinde, aplica as penalidades, né, de multa, inclusive possibilidade de suspensão de contratar com a administração pública. Depois vamos ver as penalidades mais tarde aí, tá? Existem outras penalidades aí que nós vamos ver. É possível aplicar tudo isso, tá? Não tem problema nenhum, tá? E rescinde o contrato. Não vai terminar mesmo. Se terminar, ótimo, entrega, que eu só vou cobrar a multa do atraso, tá? Mas às vezes faz a inadimplência total, né? Acaba, ou a inadimplência parcial, e não vai acabar a obra, né? Ah, isso não podemos, a nosso arbítrio dizer assim, olha, eu não vou, eu não quero, viu? Eu não quero dizer assim, eu não quero cobrar multa. Você não pode dizer isso. Você pode dizer, eu não vou cobrar multa porque se justifica a não cobrança. Porque ela se defendeu e demonstrou que não teve culpa pelo atraso. Tá? Que não foi ela que gerou esse atraso, foi a própria administração ou um terceiro que gerou o atraso. Tá? Dependia de uma coisa, o contrário do Estado, mas a prefeitura precisava fazer alguma coisa antes e atrasou, ele não pôde começar antes. Tá? Ele demonstra isso nos autos. Tá? Você concordando com isso, ficando totalmente provado, é possível que deixe de aplicar a multa. Tá? Porque aplicar multa, gente, é só quando não tem jeito. Né? O Estado não está aí para aplicar multa quando vai construir uma obra. O que o Estado quer não é cobrar multa. O Estado quer uma obra feita e bem feita. E no prazo certo. O que nós queremos é isso. Tá? Nós queremos multa é algo que não é bom. Agora, infelizmente, quando há inadimplemento parcial total, temos que se atrasou sem justificativa, temos que penalizar. Né? Inclusive por um caso até pedagógico, né? Para que todos vejam que não pode deixar de cumprir o seu compromisso na data aprazada, né? E tratada. O que o Eli Lopes Meirelles é um jurista já falecido, mas continua sendo atualizado o seu trabalho, excelente trabalho sobre direito administrativo, né? Ele distingue os dois prazos, de execução e de vigência. Pouca gente distingue, gente, tá? Se a gente distingue, eu procuro lá no meu trabalho distinguir de uma maneira que para todo mundo compreender isso, já que o Paraná tem bastante expertise nisso aí, então eu procuro distinguir bem, né, com a experiência que lá da Emopar, Decom, CEOP e tal, que a gente trouxe, né, distinguir bem esses dois prazos que é importante. Só para vocês terem anotado aí, né, a extinção do contrato pelo termo de seu prazo é a regra dos ajustes por tempo determinado. Lógico, tem um prazo determinado, a regra terminou o prazo,
acaba o contrato. Um contrato de aluguel, vence dia tal, terminou aquele prazo, acabou o contrato. Essa é a regra, isso é normal. Isso é o normal. Necessário, portanto, distinguir os contratos que se extinguem pela conclusão do seu objeto e o que terminam pela expiração do prazo de sua vigência. Tá? Então, ele está dizendo assim, tem que distinguir dois. Aquele que extingue com a entrega do objeto e aquele que extingue por prazo determinado. Tá? Os primeiros que você tem em vista é a obtenção de seu objeto concluído, operando o prazo como limite de tempo para a entrega da obra, do serviço ou da compra sem sanções. Então, aquele prazo lá de execução que eu falei de 100 dias é para que seja entrega sem sanções. Tá? Aquilo aí é sem sanção, sem penalidade. Se entregar até 100 dias, é sem penalidade. Mas isso não significa que não posso entregar depois. Pode, mas com penalidade. É isso que o ILOPS também está dizendo. Então, é o seguinte, sabe? Então, sem sanções contratuais. Nos segundos, o prazo é de eficácia do negócio jurídico tratado. E assim sendo expirado o prazo, extingue-se o contrato, qualquer que seja a fase de execução de seu objeto, como ocorre na concessão de serviço público, ou na simples locação de coisa por tempo determinado. Acabei de falar do aluguel, né? Há, portanto, prazo de execução e prazo extintivo e prazo extintivo do contrato. Então, o Eli Lopes também concorda a possibilidade de ter o prazo de execução e o prazo extintivo do contrato em si, tá? Beleza? Esses dois prazos. Então, nós sempre trabalhamos então, com os dois prazos, tá? Nós sempre trabalhamos com dois prazos. O de execução e vigência. Nós temos que trabalhar com esses dois prazos, beleza? Continuando ainda, a lei de licitações prevê a hipótese em que o contrato pode ser prorrogado sem que com isso haja penalização da contratada, uma vez que caracterize que essa não teve culpa pelo atraso. Tá? O que diz no artigo 37? Os prazos de início de etapa de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurar a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos. Então, só para dizer, quando a gente fala que é possível prorrogar o prazo, é porque a lei permite. Está escrito na lei. A lei diz assim, é possível sim prorrogar o prazo. É possível. Mas a lei diz assim, em que caso é possível? Nos seguintes casos, nós vamos ver já. Então a lei diz que é. A lei não diz que o prazo é improrrogável. A lei não é burra nesse sentido. Tá? A lei não é tão dura nesse sentido. Ela é maleável nesse sentido. Ela diz, em determinados casos é possível. Tá? Em quais casos? É esse que nós estamos vendo. Que a lei diz, alteração do projeto, especificações pela administração. De alguma forma, gente, tá? Durante a obra, chegou-se à conclusão da necessidade de alterar o projeto. Mas se altera o projeto ou algumas especificações, se a administração faz isso, isso pode causar a necessidade de alterar também o prazo. Se o fiscal da obra e o próprio empreiteiro, a própria contratada, a empresa contratada, verificarem que a alteração do projeto, a alteração das especificações, necessariamente devem levar a necessidade de uma prorrogação do prazo, da elevação do número de dias para executar aquela parcela. Se tudo isso ficar demonstrado nos autos, tá, faz-se o aditivo, gente, e se prorroga o prazo. Mas tem que demonstrar que a alteração do projeto e especificações vão gerar a necessidade, ou porque tem que esperar para elaborar o projeto um pouco, ou porque a alteração gerou uma necessidade de uma obra um pouco mais complexa, tá? Ou uma obra que precisa de um pessoal maior, ou uma obra que necessite de um outro período para se trabalhar, e algum motivo que justifique isso, mas se houver alteração do projeto e especificação, é possível sim prorrogar o prazo, mas tem que demonstrar que aquela autorização do projeto e especificação necessariamente provocam a necessidade de alteração do prazo. Um outro motivo é superveniência de fato excepcional e imprevisível, estranha à vontade das partes que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato. Vou dar um exemplo. Então, imagine nós construindo uma obra e aconteceu um fato imprevisível. Por exemplo, deu lá uma enchente, né, que eu já falei hoje da enchente aqui, vamos falar de novo da enchente? Então tá, vamos falar de novo da enchente. Deu uma enchente e derrubou parte das paredes lá da obra. Não se esperava aquilo. Deu uma chuva demais. Dessa que não dá nunca. E deu uma chuva e derrubou isso. Evidentemente que a hora que eu verifico, aconteceu um fato imprevisível. Derrubou as paredes.
Eu tenho que reconstruir a parede. Tem que fazer todo o serviço que sai de limpeza de obra, etc e tal. Vai demorar. Então, vou ter que fazer uma revisão no contrato. A hora que eu fizer uma revisão no contrato, que inclusive eu vou poder, nós vimos anteriormente já, na revisão do contrato, pagar esse valor a mais, porque foi um fato extraordinário, tá? Foi a força da natureza, tá? Foi a força maior que veio, que fez isso. Eu vou, inclusive, alterar o valor do contrato. Na hora que eu alterar o valor do contrato, automaticamente, está comprovado, não precisa nem discutir muito. O prazo da obra precisa ser prorrogado também. Pô, vou ter que refazer o que eu já fiz? Vou precisar de mais tempo? Lógico que vou precisar de mais tempo. Então, a lei permite que nesses casos, né, que eu dei exemplo, esses casos excepcionais, eu dei exemplo esse da enchente, é só um exemplo, podemos pensar em outros exemplos, mas é possível, nesse caso, se justificar. Né? Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da administração. A administração chegou num ponto em que ela fez o contrato, fez previsão orçamentária, financeira para aquele ano, chegou no outro ano, ela teve dificuldade financeira. Ela não tem mais, ela ia dispor de X reais a cada 30 dias e não pode mais dispor disso. Ela vai poder só a cada 30 dias dispor X sobre 2. Então tem que fazer o quê? Tem que readequar o cronograma financeiro. Eu não posso mandar a empresa construir X e depois me pedir para faturar só X sobre 2. Então eu vou dizer para a empresa o quê? Vamos readequar o cronograma físico financeiro, tá? Você vai construir mais devagar com menos gente, por exemplo. Tá? Coisa ruim de acontecer, mas pode acontecer e acontece. Tá? Com um pessoal menor, que daí você vai construir menos nesse prazo, vai só conseguir construir X, vai construir só X sobre 2 para poder pagar o relativo a X sobre 2. Então você tem que alterar o cronograma financeiro e tem que aumentar, porque a obra vai demorar mais agora. Lógico, a obra vai demorar mais. Se ela vai demorar mais, tá? Eu vou precisar fazer um aditivo prorrogando o prazo, inclusive com uma readequação do cronograma financeiro. Aliás, gente, diga-se de passagem, cada vez que eu prorrogo o prazo de execução, eu tenho obrigatoriamente que readequar o cronograma físico-financeiro. Não tem dúvida, tem que fazer a readequação. Né? Se eu prorroguei o prazo, eu vou ter que readequar meu cronograma. Não há dúvida sobre isso. Tá? Outra possibilidade, aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato nos limites permitidos por essa lei. Você ia construir uma obra lá de 1.200 metros quadrados e resolveu construir sua obra com 1.500 metros quadrados. Tá? Uma alteração lá que, sei lá, fez umas salas de aula a mais, uma escola, pô, eu aumentei muito, mas que seja, não tem problema nenhum. Só como exemplo serve, né? Aumentou mais a obra, né? Se aumentou o volume da obra, aumentar o volume de serviço, se aumentou o volume de serviço, você vai precisar mais tempo para prorrogar. Se alterou o projeto, se aumentou o projeto, né? Se aumentou as quantidades inicialmente que eram previstas inicialmente. Então, isso aí implica a possibilidade de se prorrogar o prazo. Você vai ter que demorar mais. Todo exemplo, tudo em obras, né, gente? Tá? Vai ter que demorar mais para fazer isso. Evidentemente, não há dúvidas, né? Que normalmente precisa isso, a não ser que aumente o número de pessoal e tal. Aí é questão de acertar com a empresa se há essa possibilidade de fazer isso ou não. Quando há impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela administração em documento contemporâneo à sua ocorrência. Olha só, por exemplo. Vou citar um exemplo que já vai acontecer. Estava sendo executada uma obra, aí no meio da execução da obra, entra-se com uma ação, por exemplo, o Ministério Público entra com uma ação e consegue que essa obra seja paralisada. Consegue uma liminar no juiz para paralisar a obra, por quê? Porque ela não tem todo o licenciamento ambiental, ou porque não está fazendo a licença, cumprindo a licença de instalação da maneira que tem de ter, e para a obra. Tá? Para a obra. Tá? Porque a administração não providenciou alguma coisa para essa questão. Ou porque ela não pediu licença de instalação e a obra começou a tocar, a administração que tinha que providenciar algum documento não providenciou, coisa desse tipo. Tá? Aconteceu isso. Daí tem que parar a obra. Fica 30 dias até conseguir derrubar a liminar. Se conseguir derrubar, fica 30 dias. Evidentemente que esse prazo tem que ser devolvido. Faz-se um aditivo devolvendo esse prazo que ficou parado a obra. Né? Prorroga o seu prazo por mais 30 dias, porque aquela
naquele período, a empresa não pôde trabalhar. Né? É um fato de um terceiro. Né? No caso, o senhor juiz determinou que a obra ficasse paralisada por um determinado período. Tá? Então, nesse caso é possível. Omissão ou atraso de providências à carga da administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos, e que resulte diretamente impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. Então, gente, a administração tinha que providenciar alguma coisa e não fez. Eu lembro que eu dei o exemplo da questão da terraplanagem, né? Que a prefeitura tinha que fazer, chegou lá a hora que foi iniciar, não tinha terraplanagem, ficou lá. Puxa vida, a prefeitura começou a iniciar só depois que o cara assinou o contrato. E o prazo correndo. Pô, logicamente que esse prazo precisa ser devolvido à empresa que não pode começar a obra naquele período, né? Tá? Houve um fato da administração e que a empresa não pôde, teve que ficar parada naquele tempo, né? Além de caber revisão via de regra, revisão do contrato se houve prejuízo, ainda assim deve ser permitida a prorrogação do prazo. Faz aditivo, devolve o seu prazo e prorroga o seu prazo por esse fato da administração. E ali fala uma coisa muito interessante, gente, também. A administração começa a atrasar os pagamentos. Logicamente que os pagamentos estão previstos, gente, e isso atrapalha a empresa. Isso atrapalha a empresa. Quando ela não tem, ela não pode parar a obra, gente. Com 90 dias, lembra que eu falei para vocês a vez passada, né? Sem pagamento, até 90 dias sem pagamento. Ela não pode pedir rescisão. Então ela vai tocando a obra, mas aquilo logicamente em ritmo diferenciado, porque a administração não paga. Então é possível nesses casos justificar e aditar o contrato no fim de prorrogar o prazo, para que ela recupere aquele período. Depois de receber, estar com o dinheiro em caixa, poder recuperar aquele período para executar a obra. Se a culpa pelo atraso da entrega do objeto for da administração, o prazo deve ser prorrogado, sendo devolvido o prazo relativo ao atraso ao contratado na forma automática, tal qual prevê o artigo 104 da 1508, lei estadual, né? Ocorrendo impedimento ou paralisação, sustação do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo. Então, quando existe algum impedimento, gente, quando a sustação do contrato, quando para por algum motivo, tá? Aquele período, parei a obra e por algum motivo a administração fez com que a obra ficasse parada 45 dias. Tá? Esse prazo tem que ser, a gente chama, devolvido, como já falei, usei esse termo aqui, devolvido à administração. Tem que ser prorrogado por esses 45 dias. Tem que ser analisado quanto tempo ficou parado por culpa da administração e esse tempo que ficou parado ser devolvido daí à empresa. Por quê? Para que ela recupere aquele tempo que ela deixou de trabalhar, de executar a obra, para que ela depois não seja penalizada. Porque no final, demorou quase 45 dias. Aí ela entrar em 45 dias de atraso, ela terá que pagar multa por esse atraso? Não, de jeito nenhum. Ela pede prorrogação. Ela pede a prorrogação para que a administração dê essa prorrogação. E ainda, por um motivo ou outro, a administração não dá essa prorrogação. A hora que ela for penalizada, ela tem condições de oferecer defesa e demonstrar que pediu a prorrogação, não foi dada, mas está demonstrado que ela ficou parada por culpa da administração, não pode trabalhar, que não lhe seja aplicada a multa, que não é possível que no juízo de razoabilidade alguém queira cobrar a multa de alguém que não teve culpa pelo atraso. Tá? E sim, o agente que vai multar é que teve culpa. Tá? Então é possível assim, mesmo que se não for dada a prorrogação, por isso é importante que se dê prorrogação quando é justo se dar a prorrogação. Tá? Porque o mais injusto é penalizar alguém que não tem culpa por aquele atraso. Logicamente, temos que estar atento, que não é raro, tá? Mesmo a empresa tendo culpa pelo atraso, ela buscar sempre colocar a culpa da administração. E não raras vezes, então muitas vezes a culpa é realmente da empresa. Tá? Atrasou, por exemplo. Aí sim, aí ela faz defesa, analisa essa empresa e pode chegar à conclusão que, bem, nesse caso a culpa é da empresa e permanece a multa. Tá? Permanece a multa, o que é muito comum acontecer também. Não é raro também acontecer. É muito comum acontecer isso. Tá? Ela inventa uma desculpa, qual a desculpa que ela mais inventa? Choveu muito. Daí você vai analisar o índice pluviométrico, foi normal, o que se esperava, o índice normal daquele ano.
histórico, naqueles meses do ano. Histórico. Daí, evidentemente, que se tem um índice histórico e acompanhou a história, não houve aí um ponto de inflexão aí no gráfico do índice pluviométrico, que demonstra o índice pluviométrico, tá? Evidentemente que nesse caso, minha gente, tá? Não se pode dar uma prorrogação. Tá? Porque pode-se ver que o gráfico, às vezes, o pluviométrico vai numa linha, todos os anos vai na mesma linha, e de repente, naquele ano, ele dá um pico, choveu mais que o normal. Esse é um caso a ser analisado. Tá? Conforme, evidentemente, conforme o período que está a obra. Às vezes, choveu, mas onde estava a obra no crânio financeiro? Ela já estava totalmente coberta, já estava trabalhando por dentro. Também não cabe daí a prorrogação. Por isso que sempre ser justificado, sempre tem que ser analisado. Por isso a importância do fiscal lá dentro da obra, indo sempre na obra, acompanhando a obra, verificando o andamento da obra, fazendo os relatórios de vistoria de obra, analisando o diário, porque no diário de obra vai dizer que choveu ou não choveu. Vai estar escrito no diário de obra, dia por dia, se choveu ou não choveu. Tá? Pelo menos deve estar escrito. Tá? Nesse caderno de fiscalização que eu fiz um modelinho, ousei fazer, né, um modelinho no diário de obras. Evidentemente depois a gente pode completar e melhorar até esse modelo, mas eu tentei colocar esses dados aí, que pode ser anotado, né, anotado pelo preposto da consultora, tudo que aconteceu na obra. Hoje choveu até meio-dia, aconteceu isso, atrasou porque aconteceu tal coisa, porque a administração mandou parar a obra durante 3 dias aqui, atrasou, assim por diante. Tá? Anotar no diário, porque esse diário é um documento muito importante, viu, gente? O diário de obra e o relatório de vistoria de obra, quando ele é bem feito, ele é muito importante para o fiscal, né, para tirar qualquer culpa dele de atraso, de qualquer coisa que ele tenha feito, né? Então é muito importante para o fiscal e muito importante também, gente, para o jurídico, porque o jurídico consegue analisar de vez em quando se há culpa ou não há culpa da empresa, ajudar até o fiscal nessa análise, se ele tiver dados. E esses dados são feitos a partir dessas anotações que o fiscal faz. Seja a anotação que o fiscal faz no diário, ele analisa do diário de obras que o preposto da consultora faz, seja na noção que ele faz no próprio RVO. Esses documentos são muito importantes. Tá? Então, tudo que acontece na obra, o fiscal tem que anotar, tem que oficializar, tem que deixar nos autos, tem que dar ciência ao empreiteiro, tem que colocar nos autos para dar ciência ao gestor do contrato. Todas essas coisas têm que ser anotadas, beleza? Olha só, súmula 260 quanto a RT. Continuando, então, eu queria falar um pouquinho, gente, sobre a RT, só por causa que nós falamos bastante sobre fiscalização, né? Então eu gostaria só de tocar nesse assunto da RT. Porque nós falamos muito, gente, do papel do fiscal, né? A importância fiscal, que o fiscal tem que ser profissional de engenharia, tem que ser da área de engenharia, tal. Falamos bastante sobre isso. Então, porque ele exerce um trabalho técnico e tal. Evidentemente que o Tribunal de Contas se defrontou muito com esse problema. Se defrontou muito com o problema da fiscalização por profissionais que não são da área, por pessoas que não são engenheiros, né, que não são arquitetos. Isso, com certeza, houve esse problema a ponto do TCU fazer uma súmula só sobre ART. Evidentemente que essa súmula sobre anotação de responsabilidade técnica cabe também para RRT, Registro de Responsabilidade Técnica. Tá? Porque essa súmula é anterior à criação do CAL, anterior à existência do instrumento chamado Registro de Responsabilidade Técnica, que é assemelhado à anotação de responsabilidade técnica, né? De uma para o engenheiro, outro para o arquiteto, como vocês, logicamente, sabem bem melhor do que eu, com certeza, né? Que diz a súmula da 260? O dever do gestor exigir a apresentação de anotação de responsabilidade técnica, ART, referente a projeto, execução, supervisão e fiscalização de obras e serviços de engenharia. Então, ART do quê? Projeto, execução,
supervisão e fiscalização de obras de engenharia, com indicação do responsável pela elaboração de plantas, orçamento, base, especificações técnicas, composição de custos unitários, cronograma físico-financeiro e outras peças técnicas. Entende também para analogia RRT, coloquei ali, né? Então, o gestor deve exigir a apresentação da ART. Por isso que a gente já exige lá, gente, lá na primeira fatura, traga a ART de execução. Por isso, a hora que o fiscal é nomeado, na pasta já tem que estar a sua ART, ou RRT, na pasta, para ele demonstrar que quando estiver um fiscal, por exemplo, do CREA, do CAL, ele demonstrar que ele tem, ele é profissional habilitado para aquilo, ele assumiu a responsabilidade, tá? Através daquele registro, daquela anotação, ele assumiu a responsabilidade de fiscalizar aquela obra. Então tem que ter... a questão da RT foi algo tão debatido que o TCU resolveu, inclusive, fazer uma súmula sobre isso. Tá? Só eu coloquei isso aí só porque, como eu falei sobre o papel do fiscal, a salário fiscal, a questão, todas as suas responsabilidades, eu falei sobre fatura, que tudo aquilo é responsabilidade fiscal. Que profissional é esse? Tal, como é que ele prova isso? Tá? Então o TCU faz essas exigências, que aliás é uma súmula que, na verdade, nada mais fez do que trazer o que já diz na lei. Tanto a lei que criou o CREA, como agora a lei que criou o CAL. Né? Na verdade, o que o TCU disse, na verdade, declarou o que a lei já dizia. Né? A lei dizia. Mas, se ele chegou a sumular, porque mesmo assim havia alguma interpretação, no sentido de que não seria necessário alguma dessas anotações do registro. Né? Então, acabou-se tendo que trazer isso para uma súmula. Né? Um assunto que a gente vai entrar agora, o assunto é segurança do trabalho, tá, gente? Sobre segurança do trabalho. Segurança do trabalho é muito importante para nós, numa contratação. Lógico, não entrarei em detalhes maiores, gente, porque é um capítulo à parte, né? Um capítulo à parte. Mas, lá no caderno de fiscalização, eu coloquei um checklist sobre segurança do trabalho. Item por item da construção civil, tá? Item por item, mas todos os itens que a norma exige, eu busquei colocar para ajudar vocês lá, para ajudar aquele que vai estar em obra, para aquele que quer aprender realmente como que se faz isso. Então eu procurei colocar com base na norma, evidentemente, né, com base também em posições do Ministério Público a respeito disso, e a questão de segurança do trabalho está cada vez... felizmente, né, sendo mais verificado pelo Ministério Público, pela Delegacia de Trabalho, o cuidado que tem que ter com aqueles seres humanos que estão ali, aqueles nossos irmãos que estão ali, que precisam ser cuidados por nós. Nós somos engenheiros, arquitetos, temos que estar na obra pensando nisso. Então nós temos que verificar isso. Né? Vocês viram o que aconteceu, inclusive, em obras da Copa, né? Inclusive aqui no Paraná. No estádio aí do Paraná, aí, do Clube Atlético Paranaense, a ação que houve, que fez inclusive paralisar a obra, né? Que aquilo talvez no mínimo foi pedagógico. Que vocês viram o que aconteceu em estádios como o estádio do Corinthians, lá com morte de pessoas, em outros estádios também, inclusive morte de pessoas, de trabalhadores da construção civil, por alguma falha. Não quero eu julgar a falha de quem, nem tenho como fazer isso, mas evidentemente o processo vai demonstrar isso, falha de quem, que alguma coisa a segurança falhou. Tá? E nós temos que nos preocupar com isso. E o mais importante de tudo, pela questão humana, pela questão das pessoas que estão ali. Esse é o mais importante de tudo. E outro, pela responsabilidade de nós também. Se o Estado contrata uma obra, ele acaba sendo responsável por aquilo. Então nós temos que fazer tudo o que for possível para que a empresa mantenha a segurança dos trabalhadores que estão ali. Isso é fundamental, minha gente. Isso é muito importante para a gente. Então eu procurei falar um pouquinho, pelo menos, sobre isso, mas detalhes você vai encontrar lá naquele caderno de fiscalização que você vai ter acesso nos próximos dias. Tá? Então, gente, o que está nas condições gerais do contrato? Que todas as condições de higiene e segurança necessárias à preservação da integridade física de seus empregados,
ao patrimônio do Estado e aos materiais envolvidos na obra deverão ser observados pela contratada, de acordo com as normas regulamentares do Ministério do Trabalho. Então, se o Ministério do Trabalho tem normas regulamentares, a empreitada tem que cumprir todas. Ela é obrigada a cumprir. Tá? Nós colocamos isso na Constituição Geral do Contrato para quê? Para que o fiscal possa, tá? Ao fiscalizar, ao ver que alguém não está com equipamento de produção EQPI, por exemplo, não está com algum equipamento de prevenção, tá? Ele possa, inclusive, mandar paralisar a obra. Dizer assim, mas por que você está paralisando? Você não é Ministério do Trabalho. Estou paralisando porque você não está cumprindo o contrato. No contrato está escrito que você deve observar as normas regulamentares do Ministério do Trabalho e você não está cumprindo. A minha razão, a razão que eu dou para paralisar a obra é pelo descumprimento do contrato. Você não está cumprindo o contrato que você fez com a administração pública. Então a obra pode parar. A CLT, a Consolidação da Lei do Trabalho, no artigo 166, explicita que ao determinar que a empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente equipamento de proteção individual adequados ao risco em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde aos trabalhos. Gente, a CLT, a Constituição da Lei do Trabalho, a lei que rege as relações trabalhistas nesse país, já diz isso. Ele deve fornecer todos os equipamentos gratuitamente. Então, se você fiscal da obra chega, o pessoal está sem bota, sem capacete, sem equipamento de segurança, rede de segurança, etc e tal, várias coisas. Lá na checklist você vê todos os itens possíveis. Nós não podemos, nós como engenheiros, arquitetos e arquitetas, não podemos permitir que aquelas pessoas continuem correndo risco. Tá? Você chega a ver obras, e às vezes, infelizmente, obras públicas, gente, operários trabalhando com chinelo de dedo, com possibilidade de prego, que pode gerar teto, etc e tal. Tá? Então é obrigação nossa. Mas e por que? Por que nós fazemos? Para que ele cumpra o contrato, porque está contratado com ele. Tá? As condições gerais do contrato, essa necessidade dele cumprir isso. Tá? E, independente disso, está na lei. Tá? A CLT já diz isso. As normas regulamentares do Ministério do Trabalho já diz isso. As normas regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho são de observância obrigatória para as empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos órgãos do Poder Legislativo e Judiciário que possuam empregados regidos pela CLT. É obrigado a ter, gente. Todos são obrigados a ter. Então, essas normas regulamentares já obrigam isso. Não é uma invenção nossa. Não é algo que nós queiramos fazer por simples vontade nossa. Não. A lei já obriga visando a proteção do trabalhador. E nós temos que colaborar com isso. Colaborar isso fazendo a nossa parte. Tá? Como é que nós podemos fazer a parte? Colocando como condição geral do contrato. Para que a gente veja se a contratada não estiver cumprindo, nós podemos, inclusive, penalizá-la. Podemos, além de parar a obra, tá? Penalizar. E esse prazo de obra não é devolvido, viu, gente? Porque é culpa dela. Nós só devolvemos o prazo quando a culpa é nossa. Se nós mandamos parar a obra por falta de EPI e ela ficou 3 dias, esses 3 dias não serão devolvidos para ela não. Porque foi por culpa dela que a obra ficou parada. Porque ela não tinha EPI e nós não podemos submeter esses nossos irmãos trabalhadores, né, a trabalhar colocando, inclusive, sua vida em risco. Tá? Então, esse prazo não é devolvido, não. Esse prazo ela perdeu, ela vai ter que recuperar. Tá? Espero que não recupere esse prazo à custa da saúde dos trabalhadores, evidentemente. Né? Perceba-se que a Constituição da República considera a segurança do trabalho como um direito social dos trabalhadores. Tá? Então, o direito social, inclusive em relação ao trabalho, está constitucionalizado no nosso país, quando fala no capítulo 12 dos direitos sociais. Diz a Constituição, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria da condição social. Inciso 22. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Então, é um direito do trabalhador que se reduz os riscos, tá, inerentes ao trabalho, por meio do que de normas de saúde, higiene e segurança. Então, o que nós temos que exigir é que essas normas constitucionalizadas, gente, com base na Constituição, inspirada na Constituição, como tem que ser toda a norma, nós vimos isso. Tá? Ela tem que ser iluminada pela Constituição, nós vimos isso no primeiro dia. Tá? Inspirada na Constituição está dizendo que os riscos devem ser diminuídos. Tá? Buscar fazer com que não aconteçam acidentes com os nossos operários. Eu estou dizendo isso só para você, porque isso aí é uma norma, está na Constituição da República do Brasil. Tá?
Não está na cabeça do Hamilton, na tua cabeça, tá? Na cabeça dos homens e das mulheres de boa vontade, não. O legislador constitucional colocou isso na nossa própria Constituição. Seguro quando se tem trabalho, a cargo do empregador, sem excluir indenização a que este está obrigado quando incorre em dolo ou culpa. Então, o trabalhador tem que ter seguro quando se tem trabalho. Tá? É o empregador que tem que pagar isso. Sem excluir indenização, além de ter, se acontecer alguma coisa, além do seguro, receberá, o operário poderá receber indenização, tá? Quando ele incorrer, seja por dolo ou por culpa. Daí você diz assim, pô, mas coitado do empreiteiro, gente, ele vai ter que pagar seguro, meu. Gente, esse seguro está já computado. Ele já recebeu esse seguro. Quando o Estado faz uma planilha de serviço, quando faz uma tabela de serviço, ele leva em conta também esse seguro. Tá? Então, se ele deixa de fazer seguro para o operário, na verdade ele recebeu uma coisa e não repassou. Pior ainda, porque ele recebe seguro. A hora que a gente tem aquela planilhazinha, um dos itens lá, na hora de compor todo o serviço, seja para compor as despesas do operário, tá, relativa à mão de obra, está incluído também a questão do seguro. Beleza? Então, ele não está fazendo por maldade, ele não. Ele está recebendo, então, o empregado tem que ter seguro. Ainda, em relação à segurança do trabalho, diz o Código Civil brasileiro, gente, tá? Ele atribui responsabilidade àquele que provocar dano a outrem. Artigo 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, ação ou omissão, tá? Ação ou omissão, fazer alguma coisa para alguém ou deixar de fazer para alguém. Aquele por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outro, e ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, aquele que cometer dano a alguém, tá? Alguém que deixar, por exemplo, de dar a segurança do trabalho para o trabalhador, e com isso causar algum dano a alguém, ele está cometendo ato ilícito, tá? E como tal, deve ser penalizado por esse ato, né? Porque a ilicitude provoca essa penalização. O caput do artigo 927 do Código Civil, né, determina a obrigação de reparar dano por ato ilícito, sendo que em seu parágrafo único implica a responsabilidade objetiva da empresa, quando o dano for inerente à atividade. Significa o quê, gente? Tá? O cara estava lá em cima, tá? Lá em cima e caiu e se machucou. Lá em cima, no andaime lá e se machucou. Daí não adianta, gente, não adianta. A responsabilidade da empresa é objetiva. Não se discute de quem foi a culpa. É por culpa ou dolo. Ela, no mínimo, não cuidou, não vigiou direitinho se o cara estava com equipamento. A culpa é dela, ela tem que arcar com esses danos. Tá? Ela tem que arcar com esses danos. Tá? Aquele por ato ilícito, diz o artigo 927, aquele que por ato ilícito causar dano a outro fica obrigado a repará-lo. Tá? Haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa. Responsabilidade, isso chama-se objetiva. Tá? Nos casos especificados em lei. O que é independente de culpa? Ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza de risco para os direitos de outro. Lógico que, por natureza, construção civil, é uma atividade de risco. Tem dúvida. Sobe andaime é uma atividade de risco. Tem dúvida. Tá? Mas independente de culpa, significa o quê? Houve um fato. Houve um dano, tá? Houve um fato qualquer e houve dano para alguém, a responsabilidade é objetiva. A empresa é responsabilizada. Tá? Houve o fato e houve o dano, não interessa, não adianta, não se desculpe se foi culpa ou não foi culpa dela. Houve fato, dano, a responsabilidade é objetiva. A empresa cometeu ato ilícito e tem que ressarcir com isso. O grande problema é que, às vezes, a empresa... Às vezes não. Sempre, quando há um dano desse, entra com ação contra a empresa e contra o Estado. Tá? Como é que o Estado pode se defender muito bem disso? Demonstrar que ele sempre fez sua parte. Que cada vez que ele viu, ele mandou para a obra, ele fazia um checklist, via, notificava, embargava, mandava parar, penalizava a empresa. Para que nós do Estado, não tenhamos que responder por um ato de uma empresa que foi displicente, foi negligente. Não fez sua parte. Cometeu ato ilícito. Certo? Foi imprudente. O Estado não tem que responder.
Então, cabe ao Estado fazer tudo o que tem que fazer, tá? Vai, notifica, manda parar, tal, para que ele também não seja penalizado pelo mesmo motivo, tá? O órgão contratante, gente, poderá, a seu critério, determinar a paralisação da obra quando julgar que as condições mínimas de segurança, higiene e trabalho não estão sendo observadas pela contratada. Já falei isso para vocês, né? Lembra que eu falei para vocês que ela pode mandar parar. Eu digo mais, deve mandar parar. Para. Tem gente correndo risco. Para, tem gente descalço. Para, tem gente sem capacete para cair alguma coisa na cabeça. Deus livre ou de ser alguma coisa. Certo? Para a obra. Tem que mandar parar. Tá? E eu falei também que esse procedimento não servirá para justificar eventuais atrasos, uma vez que a responsabilidade da contratada a manutenção de condições de segurança compatíveis com as previsões legais. Previsões legais é a obrigação dela. Tá? Se eu sou fiscal e mando ela parar e ela demora para parar 10 dias, ela não vem depois, se eu multar, depois que ela demorar 10 diz a mais, eu multar, ela diz assim, olha, esses 10 dias eu parei porque você mandou. Ela não vai conseguir justificar dessa maneira, porque eu mandei parar porque você não estava cumprindo a lei, porque você não estava cumprindo o contrato, porque você estava colocando seus empregadores, seus empregados, os cidadãos em risco. Tá? Por isso que eu mandei parar. Então não serve para justificar, como está escrito ali, ó, uma vez, não servirá para justificar eventuais atrasos. Atrasou, se não terminar em dia hora, se não terminar em dia hora, vai ter que realmente pagar a multa pelo atraso, sim. Não tem dúvida nenhuma. Vai ter que pagar pelo multa do atraso, sim. Gente, com isso eu chego a... eu termino essa parte porque agora nós entraremos em execução dos contratos trabalhamos com execução dos contratos de obra pública e depois as alterações contratuais, que é também um capítulo bastante interessante, como é que se faz as alterações contratuais. Muitas coisas já começamos a falar aqui, gente. Vamos falar um pouquinho de aditivo, falar um pouquinho já, né, de alteração por prorrogação, alguma coisa, mas vamos ver alguns detalhes hoje, ver como é que calcula algumas coisas nas próximas aulas. Né? Por hoje eu quero agradecer a vocês mais uma vez pela participação, sempre coloco à disposição, perguntem, mandem no Moodle, quero dizer para vocês que eu adoro responder as perguntas, eu gosto de responder as perguntas, é muito bom, quando a gente responde, a gente pesquisa, a gente aprende mais com vocês, e gosta de trocar ideia, assim como eu gosto do trabalho, eu troco muita ideia com os arquitetos, com os engenheiros, com as engenheiras, a gente troca muita ideia lá, e isso nos faz aprender, tanto eu quanto eles, né? Assim a gente vai crescendo junto. Gente, Deus abençoe vocês, as famílias de vocês, e até a próxima, se Deus quiser, na próxima sexta-feira nós estaremos aqui novamente para continuar com alterações contratuais. Um forte abraço e até.